Louvamos e adoramos sempre o nome do Rei, o Autor da vida, o Leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, que é o alto, o sublime, Ele é o hoje, o Amém. Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 104A, Palavra Poderosa. O tema fala a respeito de posição em Cristo na sua segunda edição, e dentro de uma abordagem estamos falando sobre quem somos em Cristo. Na aula anterior já trouxemos sobre essa abordagem e agora estaremos dando continuidade ao mesmo assunto. Amados, vamos falar um pouquinho sobre visão do reino, né? Agora, para nós entendermos esse reino, ou qualquer reino que seja, né? Para nós entendermos o reino de Deus, ou também o reino de Satanás, ou quem sabe o reino da música, ou então o reino da comunicação, ou qualquer reino, o reino da educação. Para entendermos o reino em si, nós temos que entender basicamente três coisas muito importantes, né? Primeiro, todo reino tem um rei. Primeiro tem que ter um rei, tem que haver um rei, né? Segunda coisa que nós precisamos entender é que tem que haver um povo que se submete a um rei. Um povo que se submeta a um rei. Então, um rei tem um povo. E o povo que se submete ao rei é um reino, ok? Porém, queridos, há uma terceira parte que é muito importante e que muitos não compreendem. É que todo reino tem uma jurisdição, ou seja, tem uma área onde se possa exercer o seu mandato, né? Então, um reino tem limites, tem uma circunferência de operação. E o maior problema de muitas pessoas têm em relação ao reino de Deus é que não sabem onde e quando devem operar. Não sabem de que maneira podem operar. Então aqui eu quero te trazer uma revelação que certamente vai te ajudar muito, né? Você tem um conhecimento gravado na sua mente, entenda isso. Porém, esse conhecimento, ele precisa estar gravado no seu espírito. Então, queridos, não deve ser o que você pensa, não deve ser o que você sente, ou o que você se emociona tampouco, ou que você tem vontade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, é muito claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então entenda o seguinte: muitas pessoas não entendem esse princípio. Em todo o reino, há três tipos de pessoas. Primeiro, servos. A minha pergunta é: quantos são servos de Deus? Agora eu quero te dizer que os servos não entendem nada. São escravos. Eles não sabem nada. Eles sempre fazem aquilo que mandam eles fazer. Vivem uma vida de dúvida, vivem em incógnita. Nunca sabem o porquê, somente fazem aquilo que mandam fazer. Quantos são servos agora? Porém, você tem vontade de ser servo, não é verdade? Mas existe outro tipo de pessoa no reino. Os amigos. Quantos são amigos de Deus? Ele diz: já não vos chamo de servos, mas sim de amigos. Amados, os amigos conhecem em parte algumas coisas. Os amigos não sabem tudo. Porém, eles compartilham de alguns segredos. Agora, quantos são amigos de Deus?
Quantos são? Quantos são servos agora? Porém, há uma outra parte, há uma terceira categoria de pessoas no reino. Os filhos. Quantos são filhos de Deus? Queridos, os filhos sabem tudo. Os filhos têm direito à herança. O filho entra no escritório do pai, derruba o telefone, mexe nos papéis, enfia a mão no bolso do pai, apanha o dinheiro e vai correndo comprar doce. E o pai olha e diz: que bonitinho, parece com o papai. Amados, os servos não herdam, nem os amigos tampouco. Agora, quantos são amigos de Deus? Estamos aprendendo, eu creio que nós estamos aprendendo. Entenda o seguinte, queridos: servimos a Deus por amor, porque somos seus amigos. Mas, acima de tudo isso, somos os seus filhos. Esse é o sentimento, esta é a verdadeira motivação. Falando sobre a soberania de Jesus Cristo, que é a própria palavra, a residência oficial do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos revela isso em Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ainda a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 ao 3, nós temos a seguinte revelação: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Esses últimos dias que refere é o período da graça, os 2000 anos de história. Esses são os últimos dias. Pelo que também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja, essa é a residência oficial de Jesus Cristo, sentado à destra do Pai. Queridos, tenha cuidado para que não se esqueça as coisas que acabo de dizer. Primeiro, não se esqueça que ele é o dono de tudo. Herdeiro é. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Segundo, ele é o criador de todas as coisas. Cristo fez todo o universo. Nunca se esqueça disso. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador de todas as coisas. A carta aos Colossenses vem ratificar isso que acabamos de dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Entenda isso. Em Apocalipse, no capítulo 4,
versículo 11, nós temos o seguinte registro: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade foram criadas. Vieram a existir. Terceira coisa que nós precisamos entender. Quem vê a Jesus, vê o Pai. São um. João capítulo 12, versículo 45, deixa isso muito claro. Ele é o resplendor da sua glória. Quarta coisa, quarta condição, não pode se esquecer que Jesus Cristo é Deus. Ele é a imagem exata do Pai. Jesus Cristo é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados, não são três deuses, é um Deus que se manifesta de três maneiras diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. É o único Deus. E que é apresentado aos homens através de Jesus Cristo. Quinta coisa, a palavra que ele falou é que sustenta todo o multiverso. Então entenda, queridos, que homens, reinos, sistema, demônios, anticristo não podem mover o poder da palavra. Não há poder que vá contra a palavra de Deus. Não há. E assim entendemos que possuímos uma arma efetiva, que é a única capaz de realizar todo o trabalho. E essa arma se chama a palavra de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então veja, amados, que é através da igreja que todo principado e potestade tem a revelação de Deus. Deus opera através da sua igreja. A igreja é o vaso de barro onde Deus depositou a sua custódia, chamada Palavra de Deus, a sua própria autoridade, a sua própria santidade. E essa, então, é operada através da igreja. Então, Deus não faz absolutamente nada, senão através da sua igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Cremos que a palavra de Deus tem entrado no teu coração, na tua alma, e como diz aos Hebreus, como espada de dois gumes, corta até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e penetra até o ponto de discernir os propósitos do pensamento e do coração. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.